Dr. Rui, eu começo precisamente por si, porque é interessante para início do debate perceber, dentro destes números globais, a realidade de um hospital central e altamente especializado, obviamente, como é o LIS Gaia Espinho. Como é a realidade no seu hospital? Obrigado. Eu acho que esta apresentação que tivemos aqui teve muitos números, não é? É assim mesmo, é a ciência dos números, mas às vezes esquecemos que digamos, por trás dos números há pessoas. Eu pedi aqui à nossa doutora Marta, que lida com isto todos os dias, que nos encontrasse alguém que tivesse hoje disponibilidade para sentar aqui junto de vocês e dar o testemunho do que é que isto significa, o que é que está a viver um ano no hospital. Infelizmente, ninguém quer dar a cara sobre isto, mas a doutora Marta foi tão persuasiva que pelo menos conseguiu que houve uma pessoa que desse o testemunho numa página que, se me deixar ler, acho que dá uma visibilidade mais humana em relação a um problema que é assustador do ponto de vista do número. Então o que ela diz assim: a minha mãe, ela é a filha que está a escrever, a minha mãe deu entrada na urgência do hospital no dia 10 de março de 2023. Teve alta no dia 11 de março, portanto, ou seja, teve alta logo no dia seguinte para o domicílio, com o apoio da família, pai e irmã, e apoio domiciliário para a higiene e alimentação. No dia 14, portanto, 10, 11, 14, lá está de volta ao hospital, porque na visita da assistente social do apoio domiciliário deparou-se com uma situação familiar grave e por isso chamou a ambulância. Portanto, a assistente social chamou a ambulância e mandou para o hospital. Isto não é um caso único, não é? Eu estou a ler um caso real. A minha mãe ficou internada no hospital a aguardar uma resposta social. Primeiro na urgência, com alta clínica desde a admissão, e depois, no dia 15 de março, vai para o internamento. Ainda passou aqui quase um dia na urgência. Neste serviço dizem-me que é um caso social. E dizem-me que podia ir para casa, mas como a família não presta cuidados, tem que ficar no hospital. Expliquei que a minha mãe vive com o meu pai, que é autónomo. A minha mãe tem parcos rendimentos, cerca de 300 euros. O meu pai não quer o seu regresso a casa, pelo que disse à assistente social e na urgência, nem podia pagar lar. As minhas irmãs não podem comparticipar ao lar privado. Só eu é que concordei em comparticipar um lar privado, mas não posso pagar sozinho a totalidade. A situação foi para o tribunal para decidirem o maior acompanhado e para a segurança social para um lar. No internamento a minha mãe foi muito bem tratada, mas de vez em quando sentia que a minha mãe já não devia estar na enfermaria, não por falta de cuidados ou por cuidados desadequados, mas porque havia falta de camas para os outros. Portanto, a própria filha percebe-se esta realidade. A mãe também dizia que estava cansada de estar ali, mas ia convivendo com os outros doentes da enfermaria. Passados 23 dias, a minha mãe foi transferida para uma cama do hospital, mas no exterior. Nessa unidade foi muito bem recebida, era como um lar. E a assistente do hospital continua a articular-se regularmente connosco na tentativa de encontrar uma solução para a minha mãe, enquanto aguardava a resposta da Segurança Social. E aguardou. 3 pontinhos. Durante este tempo, foi realizada uma reunião com a assistente social do hospital e da comunidade e com a família para aferir o ponto de situação e encontrar uma resposta alternativa. O resultado foi o mesmo, todos sem disponibilidade para acolher a minha mãe ou pagar parte de um lar. A minha mãe permaneceu no hospital 14 meses e meio. 14 meses e meio. Até que a Segurança Social deu uma resposta. No dia 15 de maio de 24, a minha mãe foi para um lar. Isto é tudo muito recente. Mas a resposta é temporária ao abrigo da portaria 2023, sendo que dentro de 6 meses vai ter que mudar novamente. Depois escreve ela aqui a bolo e sublinhado. Foram precisos 14 meses e meio para conseguir um lar. E dentro de 6 meses, provavelmente, vai para um lar diferente. Deixe no ar. Quando é que a vida da minha mãe deixou de valer o mesmo que valia antes? Destaco naturalmente a intervenção próxima dos profissionais do hospital, cuja dedicação nos trouxe tranquilidade de saber que a minha mãe se encontrava bem acompanhada, ainda que estivesse no local certo, que deveria ser um lar no tempo certo. Bem-aja pelo vosso trabalho, Carla Nunes. Este é o depoimento de que é o depoimento da realidade. Aquilo que me perguntou é uma dor de cabeça, de facto. É um contínuo de preocupações, por um lado, como eu disse há pouco, pela dificuldade da resposta. O Xavier disse muito bem que isto não é uma questão só de internamento, isto impacta com tudo. Há muitos hospitais, como o nosso também, que muitas vezes suspende procedimentos eletivos, não só cirurgias, como exames, porque não têm camas para a resolução. É um problema enorme também para as direções de serviço, para as pessoas que têm que adequar equipas para realidades que são diferentes. E é também um caso, digamos, que nos envergonha sempre, porque estes doentes não permanecem saudáveis o tempo todo. É lógico que está num hospital e eles vão apanhando as doenças dos vizinhos e, portanto, vão adoecendo. E, portanto, volta e meia, essas pessoas estão a ter doenças que agravam o seu estado de vida
diferentes. E algumas delas, não sei se pode dizer isto aqui, se não, morrem. Okay? Há pessoas destas que morrem no hospital com alta e que sem nunca conhecerem outra realidade. E isto é profundamente desumano. Portanto, articular respostas dentro de um hospital, e o nosso particularmente, em que a nossa diretora de serviço, a professora Joana Pimenta, me está sempre a dizer que tem um rácio de camas por 1000 habitantes abaixo daquilo que eram as recomendações, e portanto já a resposta que está montada não é compatível com o que devia ser. De facto, é um exercício quase impossível. A face muito visível é aquilo que muitas vezes a televisão mostra, que é os doentes a acumularem-se na urgência, porque não têm para onde ir. Agora há uma série de hospitais, incluindo o nosso, que arranjou respostas no privado, mas também não tem lógica nenhuma. No fundo, nós continuamos a ser responsáveis. A doutora Marta tem uma equipa que se desloca também às unidades privadas para continuar para fazer o cuidado de trabalho. Estas pessoas também, quando têm, digamos, agudizações da sua doença, voltam à urgência e, portanto, isto é de uma forma, digamos, que nós tentamos de conseguir que as pessoas tivessem possibilidade das camas hospitalares poderem realmente ser usadas. E, portanto, de facto, isto é uma dor de cabeça. Há bocadinho estava ali a perguntar, a meter-me ali um bocadinho com o meu vizinho, a perguntar-lhe, isto é a 8ª edição. Quantas edições é que vão ser precisas para resolver este problema? E quanto é que lhe custa? Custa muito dinheiro. Nós estávamos aqui há bocadinho a referir os nossos cálculos do ano passado. Nós passámos 1 milhão de euros só o ano passado, só com o custo deste internamento fora. A verdade é que depois há um custo também indireto, que foi aqui apresentado e muito bem, que é qual é o custo de deixar de tratar doentes que são necessários. E, esse custo será, sobretudo, será muito maior do que este, mas obviamente isto tem um custo significativo e contribui, de resto, para que as contas digamos, das unidades locais de saúde não estejam bem, porque são custos que não são expectáveis. Não é suposto um hospital estar a pagar um hotel, peço desculpa do termo hotel, mas de um aposento para uma pessoa que não tem necessidade. Não é um problema do hospital. O hospital, infelizmente, tem a porta aberta 24 horas e isto acontece muito frequentemente. A ambulância chega ao hospital, descarrega e a partir daí já ninguém leva. Também não é digno deixar uma pessoa na urgência no corredor, digamos, exposto daquela maneira. Também não é digno para as pessoas que trabalham na urgência terem que levar lá com as pessoas que estão lá internadas. E, portanto, isto é uma pressão pessoal e psicológica enorme sobre as equipas. Também, para as equipas ninguém fica bem de saber que estão ali pessoas que não deviam estar. E, portanto, é dramático. É dramático e, como diz, as urgências são apenas a face visível desse problema. Doutora Lalita Santos, o estudo mostra de forma flagrante que a medicina interna é a especialidade mais sobrecarregada com este problema crónico, não é? Metade destes doentes permanece nos serviços, cuja especialidade é um dos pilares precisamente da urgência. A pressão é inegável e incomportável. Sim, é verdade. 50% dos doentes que estão aqui, dos internamentos inapropriados na medicina interna e quase 80% nos serviços médicos. Portanto, acho que nós sabemos isso, nós temos essa noção, porque nós temos sempre uma boa parte de doentes que estão nestas situações e é um drama diário como é que se vai resolver isto. Porque, olhando para os doentes, eu sou internista, sou diretora de um serviço que é grande e, portanto, no Hospital Central, portanto, em que, na realidade, isto sente-se muito, porque há uma porta de entrada e depois não há porta de saída para estes doentes. Estes doentes permanecem naquelas camas e, como já foi dito, não é? Depois o que vai acontecer é que há atos adiados porque estão as camas ocupadas, há doentes que permanecem na urgência acumulados porque não têm cama e, portanto, fazem um tratamento que é precário, evidentemente porque não estão numa enfermaria com uma visita diária da mesma equipa, e estes doentes estão sobretudo sujeitos, infelizmente, direi que não doentes, mas estes cidadãos estão permanentemente sujeitos a agravamento, a complicações. Muitos deles são idosos, como também se viu, com comorbilidades e, portanto, acabam por ter mais risco de queda, temos que ser claros, mais risco de infecções, como o Dr. Rui Guimarães já disse, que apanham as infecções por ali passam, são pessoas mais fragilizadas, portanto, é uma preocupação. E sempre, tal e qual como esta história que o Dr. Rui Guimarães leu, isto realmente acontece. E é desesperante porque não temos saída, aqueles cidadãos não têm saída. E é realmente necessário, a muito curto prazo, penso eu, como soluções, ter realmente mais camas, mais resposta, não é? Destas
unidades que os podem receber, ter também digamos que, aliviar a burocracia que às vezes é necessária para pormos estes doentes nestas unidades, porque entre o filho assinar, toda a família saber, depois perceber se há o pagamento, se a reforma paga, quem é que paga, se for uma unidade em que seja necessário isso. Depois, quanto tempo lá vai estar? Então, eu não quero que o meu pai ou a minha mãe vão para lá, porque isso depois é pouco tempo e eu não tenho saída. Estou a arranjar o lar, não tenho. Portanto, estas duas coisas são importantes. Fora quando a vaga é quase no outro lado do país, não é? Exato. O que acontece muitas vezes, não é? E que quando é há vaga, humano, não é? precisamente. Porque a pessoa vai, mas depois vai para muito longe. E estas pessoas, sendo sobretudo idosos, acabam por são desenraizados, não estão no seu meio, fazem delírios, enfim, tudo isto é um conjunto de problemas. E depois permita-me só que diga, a médio prazo tem que se pensar noutras coisas, não é? Temos que pensar em dar apoio aos cuidadores, mas mais do que isso, ter na comunidade soluções de equipas que possam ir a casa. Onde é que nós estamos melhor? É a nossa casa. Onde é que o idoso está melhor? Junto da família, na sua própria casa. Portanto, isso é que é preciso, acho eu, investir, digo eu, porque na realidade, e é isso que as pessoas querem, eu quero ir para a minha casa. Muitas vezes as pessoas internadas dizem isso, não, eu quero ir para a minha casa. E, portanto, temos que arranjar na comunidade equipas que possam ajudar os cuidadores a de facto cuidar das pessoas nas suas casas. Pode ficar com o microfone, porque a doutora Júlia e o doutor Miguel têm ali que podem partilhar. Doutora Júlia, as consequências na perspectiva dos serviços, da dinâmica das equipas, está claríssima, não é? O que fica comprometido também. E temos este lado humano que a doutora Elelita e o doutor Rui também já salientaram. Vocês profissionais de serviço social, para além de poucos, vamos assumi-lo, para além de poucos para as crescentes solicitações nas instituições, lidam diretamente com estes casos e tentam, eu vou agora quase citar, e tentam, e 3 pontinhos. Mas são respostas que efetivamente ou não chegam ou tardam em chegar. O que é que efetivamente porque é que este novelo realmente não desata? Quando estamos há 8 anos, esta é a 8ª edição, quando estamos há 8 anos sistematicamente a alertar para o problema. Ainda tivemos ali um vislumbre de resposta com a pandemia, mas até isso, esse vínculo parece-se ter quebrado assim, de repente. É verdade. É um problema demasiado complexo, efetivamente, e nós não conseguimos, efetivamente, encontrar respostas face àquilo que são as necessidades e a complexidade. Curiosamente, nós estamos na 8ª edição e vamos percebendo que isto se vai mantendo, vai-se mantendo. Não será também a resposta do PRR com a rede, com a criação de camas na rede, também que vai ser solução para tudo, mas é um caminho que nós temos que fazer. E, aliás, o próprio barómetro também tem servido para nós próprios refletirmos sobre isso. E não é por acaso que este ano está ali também, nos dados, está identificada a necessidade da articulação, que até agora nós insistíamos muito, saúde e segurança social, também já lá está a justiça. Que, efetivamente, nós percebemos, até pelas questões relacionadas com as crianças e também com os maiores, não é? E os maiores não são só pessoas idosas, como sabemos. Portanto, nós precisamos também da justiça aqui envolvida para acelerar processos, não é? Decisões mais rápidas. Mas eu diria também que nos falta ainda realçar um outro elemento que é fundamental. A doutora Elelita falava na importância da proximidade. Nós também precisamos de envolver aqui, na resposta, todos somos responsáveis por tudo isto, precisamos de envolver os responsáveis das áreas metropolitanas, de Lisboa e de Porto, e as comunidades intermunicipais. Eles têm que ser envolvidos nisto também. Têm responsabilidade pelo bem-estar,
nas comunidades. E, portanto, é um trabalho de cooperação, um trabalho conjunto. Não pensemos que isto vai ser só saúde e segurança social. E já agora deixe-me também chamar a atenção para um aspecto, que é o dos cuidados de saúde primários. A própria saúde também tem que se articular de uma forma diferente entre os dois níveis. E eu não tenho dúvidas de que o nível dos cuidados de saúde primários também é muito importante ao nível da prevenção, de evitar que as pessoas também vão para o hospital, mas também ao nível da resposta, quando as pessoas têm alta, os cuidados de saúde primários são um elemento, uma ponte importante para a comunidade. E, na verdade, do ponto de vista do serviço social, nós sabemos como é que as coisas estão a funcionar. Se nos podemos queixar de que há falta de recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde, é verdade, em todas as áreas, eu diria que no serviço social e, sobretudo, nos cuidados de saúde primários, é uma falha enorme, isso tem que ser corrigido. Porque se nós queremos assistentes sociais a fazerem parte do planeamento territorial, a articularem com a autarquia, com as IPSS, até para não só apoiar, mas também sensibilizar para a necessidade de cuidados diferentes, nós temos que ter mais recursos humanos. Estou a falar do serviço social, obviamente, que tem, do meu ponto de vista, na proximidade, tem uma importância muito grande. Certamente, assistentes sociais nos cuidados de saúde primários aliviariam o trabalho das colegas que estão nas equipas das altas, não é? Se houvesse uma intervenção diferente. Mas a parte médica, a parte de enfermagem nos cuidados de saúde primários também é importantíssima, até no apoio aos cuidadores enfermeiros. Eu diria que todos nós temos a responsabilidade de motivar os atores locais para mais e melhores respostas e obviamente que são esses atores locais também que podem depois reivindicar os apoios públicos necessários na saúde, na segurança social, obviamente, mas territorialmente nós depois podemos também pôr isto a funcionar de uma outra forma. Até para termos, por exemplo, serviços de apoio domiciliário com outra qualidade, que tratem as pessoas não só na resposta a necessidades mais básicas, como seja a alimentação ou uma higiene pessoal. É preciso mais do que isso. É preciso mais do que isso. E não pode ser uma visita a correr que se faz à pessoa. Não é assim que nós estamos a permitir que as pessoas estejam no seu meio ambiente, não é assim que nós estamos a permitir também que as famílias, que os cuidadores informais também tenham condições para tratar dos seus, não é? Exigimos muito, às vezes, das famílias e esquecemos de que as famílias também precisam de políticas públicas de apoio para exercerem as suas funções de cuidadores. Sim, e tendo em conta os desafios que a própria família enfrenta nos dias de hoje, não é? Muitas vezes essa parte dos cuidadores informais continua demasiado desvalorizada, mas o problema, Dr. Miguel, vai aumentar, porque o aspecto demográfico no nosso país e na Europa é claríssimo, não é? Portanto, toda esta interligação que a doutora Júlia acabou de falar já deveria estar em andamento. Nós já vimos o quanto a diferença que fez só a parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social durante a pandemia, se conseguíssemos retomá-la juntando a Justiça e agora, até pela passagem de transferência de competências para as autarquias, tudo isto, aliado à integração de cuidados que as unidades locais de saúde são oportunidades que se calhar não deveríamos perder, mas as assimetrias são óbvias, o estudo também o mostra. Olhemos para a Zona Centro, por exemplo, o nível de vagas é muito, muito inferior, não é? É quase ali um vazio incrível. Portanto, até estas assimetrias das diferentes necessidades da população não estão a ajudar à problemática. Não, de todo. E aquilo que eu ouvi aqui mais foi a palavra complexidade e, de facto, não, é um tema complexo. E é um tema para as pessoas, enquanto cidadãos. A porta de entrada aqui é a saúde, é um pouco como disse o Dr. Rui, as urgências acabam por estar abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana, portanto, acabam por ser a porta de entrada para todo o género de temas que não só
clínicos. Sim, e Se como olharmos... a doutora Lelita reforçava, depois a porta de saída é mesmo muito estreita. Muito estreita. Exatamente. Há aqui o tema da procura, e eu acho que é nessa, quando eu digo procura, da necessidade, das necessidades sociais e de saúde, claramente vão continuar a aumentar pelo envelhecimento da população. O envelhecimento da população traz outro tema, que é e esse sim de saúde, que muitas vezes começamos a ter tanta gente com uma esperança de vida tão elevada que não sabemos como é que algumas comorbilidades ou algumas doenças se vão prevalecer ou como é que podem ser resolvidas, porque não havia ainda essa experiência. Portanto, claramente vai continuar a aumentar. Em termos sociais, há muitos desafios, começando pela habitação, que todos nós sabemos que tem sido um tema subejamente descrito, ainda falta de coesão territorial. Aliás, não é também sem sentido que grande parte dos investimentos feitos, seja pelo PRR, seja pelo Portugal 2030, se focam na coesão territorial. E vimos que os resultados eram bastante diferentes de região para região. Portanto, em termos de procura, só há aumento. E eu espero que consiga ser contido, mas a minha perspectiva é que vai ser um aumento provavelmente ainda cada vez maior. No lado da oferta, não pode ser apenas e só capacidade. Eu acho que a capacidade é crítico, mas também temos experiência, e não só na saúde, mas em muitos, e não só social, mas em muitos temas mais abrangentes, que o aumento de capacidade obriga também a mais gestão, obriga a mais pessoas, obriga a ter melhores modelos organizativos. Exatamente. Portanto, não pode ser só capacidade. Eu acho que o tema é demasiado importante e demasiado holístico ou complexo para se pôr apenas na capacidade. Eu acho que uma das coisas que pode ajudar, e ponho aqui também para pensamento e reflexão, é, na experiência que tenho no setor público, no setor privado, saúde, sem ser saúde, tendencialmente as intenções e os planos são sempre bons, pôr na prática é muito mais complicado e é muito mais fácil quando se consegue responsabilizar e centralizar numa entidade, numa pessoa, num grupo de pessoas, o que seja. Portanto, daí a integração dos cuidados de saúde segue um pouco essa tendência. Eu acho que tem que haver aqui um alinhamento, e esse alinhamento entre estas três tutelas, saúde, segurança social e justiça, terá que estar debaixo de algo que apanhe o tema como um todo, porque senão vai ser responsabilidade repartida, e responsabilidades repartidas tipicamente não fazem as coisas acontecer. Não é por falta de vontade, não é por falta de depois querer. há esta ferrugem na engrenagem, não é? Exatamente. Não é? Portanto, mais uma vez, do lado da procura, eu acho que vai aumentar continuamente, e isso é um tema, não é só Portugal, é um tema da humanidade como um todo. Na oferta, eu acho claramente que temos que arranjar aqui uma forma de conseguir centralizar o tema para que haja esta coordenação, porque à vontade há algum investimento em termos de capacidade. Acho que estão identificados muitos dos temas, e eu vi aqui temas de facto muito interessantes, alguns que ainda não tinha pensado, mas no final do dia, aquilo que o Dr. Rui disse, que são pessoas por trás dos números, e muito obrigado pelo testemunho, porque eu muitas vezes estou por trás dos números, vou conhecendo alguns casos, mas sabê-los em primeira mão é sempre mais... dá uma outra dimensão ao tema. Claro que sim, dá outra importância, não é? Porque é de pessoas que estamos a falar. Mas há aqui uma questão que foi comum, há aqui um termo que foi comum aos quatro que me está a preocupar, que é a complexidade. E eu queria ir desmontando essa complexidade para, como o Dr. Xavier Barreto no início muito bem disse, apontarmos soluções, porque efetivamente nós precisamos urgentemente delas, por tudo aquilo que já falamos no diagnóstico feito. E é muito curioso porque, de repente, quer no anterior governo, no final, quer já agora, há movimentos, há contactos para... A Sra. Ministra, por exemplo, a semana passada, contactou as Misericórdias quer estabelecer um plano para libertar 1000 camas, 1000 destas camas. Manuel Pizarro, no último trimestre de mandato, tinha feito a mesma coisa e dessas 1000 camas, nada. Mas ouvimos o anúncio de mais camas. O que não ouvimos são as que fecharam entretanto. E, portanto, voltamos aos números. Porque também não dá para fugir aos números. Ou seja, enquanto também estivermos aqui a lidar com estas
com esta realidade fictícia por parte de quem tem que decidir, também se calhar não vamos longe, porque é muito mais fácil ter os administradores hospitalares a pagarem do próprio bolso soluções que também não deixam de ser temporárias, mas que custam muito ao orçamento de um hospital, não é? Por tudo o que já ouvimos também. E a complexidade preocupa-me. Como é que saímos disto? Bom, nós, na UI, aquilo que fazemos, de facto, é tornar problemas complexos em ações concretas que os possam resolver. Eu, neste caso em particular, acho que tem que se centralizar, tem que se arranjar aqui uma forma de ter um grupo de trabalho que depois tenha que assumir algumas responsabilidades e que olhe para o tema nas suas várias vertentes, porque, mais uma vez, eu acho que só pôr uma peça neste puzzle, as 5.500 camas vão ajudar de certeza, não vão ser a solução para tudo. Não, a questão dos recursos... e temos a gestão, lá está, 5.000 camas. E temos dentro do PRR, que por acaso li e não vi, temos os recursos para assegurar, é que não chega a abrir mais camas, não é? Temos de ter estes recursos. E estes recursos diversificados, equipas multidisciplinares, não é? E isso não me parece que esteja assegurado, assim parece-me do que viu, do PRR. Não, eu acho que há aqui começamos a entrar num nível um pouco mais complexo, mas porque isto não é só um tema, isto é um tema de facto, mas é um tema que sai da esfera da saúde social, mas eu acho que tem muito a ver com para onde é que caminhamos enquanto sociedade também. Eu li num estudo, que não posso agora, não me lembro de cabeça a fonte, mas que indicava que eu acho que eram cerca de 60% dos empregos do futuro eram todos ligados à área da saúde. Quando se falava da saúde, era prestação, era mais abrangente, era saúde enquanto prestação de cuidados diretos, mas também de apoios dos cuidadores informais, etc., certo, e cuidados sociais. Certo. Saúde digital. 60%. Porque o digital, de facto, Exato. vem trazer... Se por um lado todos temos medo que vá cortar alguns empregos e que a inteligência artificial vai tirar imensos empregos, se calhar, por outro lado, vai disponibilizar tempo humano para resolver problemas humanos. Portanto, eu acho que temos que olhar para o problema, de facto, de todas as dimensões. E se calhar as três que falámos não chegam, se calhar temos de trazer outras. Se calhar temos de trazer a parte da educação também, se calhar temos de trazer a parte da transformação digital, da modernização administrativa, que falámos há bocado também, da desburocratização. Eu acho que, de facto, tem que se arranjar aqui um grupo de trabalho com um conjunto de metas e de objetivos concretos e que depois estes números sejam trabalhados de forma contínua. Não seja uma vez por ano que nos sentamos aqui a debater o tema, a identificar potenciais soluções, mas que depois teimam em ganhar tração. Portanto, essa pode ser uma das formas, porque eu acho que já demonstramos que é possível. Aliás, no tempo da pandemia, resolveu-se N problemas, não só de saúde, mas outros, dentro social, o que é que seja. Exatamente. Portanto, não vejo por que não arranjar um sentido de urgência que obrigue isso. E às vezes é uma questão de vontade. Politicamente não é fácil, como é natural. Se fosse fácil, seria feito. Às vezes é preciso um bocado de coragem. Sim, mas, doutora Júlia, nós já percebemos, e o doutor Xavier Barreto fez esse, dado o custo, até o custo, voltando aos números, neste caso do lado financeiro, mais de 260 milhões de euros. Nós não podíamos efetivamente pegar nestes 260 milhões, e transformar, e pegar neles e criar, e incorporar as respostas. Obviamente. Não é? Um nível de... Com o ponto 1 na humanização, não é? Mas a seguir, na ponto 2, a própria sustentabilidade. Uma das dimensões desta complexidade, desta situação complexa, é exatamente o do rendimento das famílias, dos agregados familiares. A maior parte das pessoas mais velhas neste país tem reformas que não passam dos 500 euros. Quanto é que custa um apoio domiciliário privado? Quanto é que custa um lar privado? E um lar privado com condições dignas. Exatamente. Quanto é que custa? Eu costumo dizer, desculpem-me, há pessoas que já me ouviram dizer isto mais do que uma vez, que o facto de nós termos uma dimensão
muito assistencialista, uma visão muito assistencialista do que deve ser a intervenção social e as políticas na área da ação social ou da assistência social. É uma visão muito assistencialista e então consideramos que os apoios são só para as instituições de solidariedade. Isso significa deixarmos de parte uma percentagem muito elevada de cidadãos que não têm resposta, porque o terceiro setor tem capacidade limitada para responder. Veja-se, as misericórdias para responderem na área da saúde conseguiram? Não conseguiram, obviamente. Não têm capacidade de resposta. Na pandemia, optou-se também por investir, por comparticipar o setor privado lucrativo. Isso terminou. Terminou o ano passado, depois do lançamento dos dados do barómetro. Eu penso que terá havido alguma influência e é para isso que também o barómetro serve, para influenciar as políticas públicas. Saiu aquela portaria em que possibilitou também, nas emergências, utilizar o serviço privado lucrativo, os cuidados privados lucrativos. Obviamente, muito confinado há 6 meses. Sim, enfim, cirúrgica também. Mas num país com esta realidade, por que razão é que, até por uma questão de justiça social, por que razão é que as pessoas que efetivamente não têm rendimento precisam de cuidados especializados, por que razão é que o Estado não comparticipa? Da mesma forma que comparticipa o pagamento de uma mensalidade numa IPSS. Portanto, eu diria que uma das dimensões da complexidade está exatamente aí, no rendimento da maior parte das pessoas mais velhas, no rendimento das famílias, não é? Da maior parte das famílias deste país. Como é que nós podemos querer que a família também apoie a utilização de um lar lucrativo ou de um apoio domiciliário lucrativo, que por vezes custa mais de 2.000 euros por mês, não é? Se a família também não tem rendimento para isso, não é? Eu há bocadinho não acabei de dizer aquilo que costuma ser, é uma provocação que eu faço, é que a falta de apoios às famílias, aos próprios, quando falo em famílias pode ser um agregado familiar unipessoal. Nós temos muitas famílias unipessoais, não é? Ou temos muitas famílias de pessoas idosas cujos cuidadores são também idosos. São também idosos. E não há mais ninguém. Exatamente. Portanto, nós temos uma realidade muito diversa, muito. E, portanto, as respostas também têm que ser diversas, relacionadas com a condição de cada um, com a situação de cada um. Porque o não patrocinar, o Estado não comparticipar, melhor dizendo, famílias que não encontram lugar nas IPSS, tem um efeito, do meu ponto de vista, perverso. Eu às vezes digo isto, sei que algumas pessoas ficam incomodadas, é que essa é uma forma de se estar a alimentar os clandestinos. Porque o clandestino é mais barato. Claro. Muito mais barato. E muitas famílias não têm condições para apoiar, para comparticipar na mensalidade do seu familiar idoso, a não ser num desses lares que é mais barato. E, portanto, isto tem um efeito perverso. Tem um efeito perverso. Porquê é que esses 260 milhões, essa estimativa, não é utilizada exatamente para estes fins? Para apoiar de forma digna as pessoas? E é uma bela questão. Doutora Lenita, agora deixa-me só dar diga. Quase que queremos voltar a um momento do passado, não é? Eu já tenho uma certa idade e, portanto, mas não sou uma pessoa que olhe para o passado, a não ser para as boas experiências. Já houve uma altura, alguns de vocês lembram-se, em que a saúde e a segurança social eram um ministério único, não é? Eu diria que, se calhar, precisávamos de voltar a esse modelo, retirando a parte da segurança social enquanto, portanto, a parte contributiva, digamos assim, ligada ao trabalho, mas a parte ligada à assistência, à ação social, se calhar devia estar ligada à saúde, não é? Devíamos ter um ministério, se calhar,
Agregador. Oh, doutora Lelita, a fotografia está a 20 de março. Está a 20 de março, não é? Se gostar mais desse, use mais esse. Igual. Ou então use os dois. Já tem os dois. A fotografia está a 20 de março. E se fosse a 20 de dezembro? Ou a 20 de novembro? O que é que acha que saía disto? Se os números já são o que são. Sim. Muito provavelmente seria pior. Temos aí o pico das doenças, não é? E nós sabemos que quando as pessoas entram nas urgências e depois são internadas, sobretudo as pessoas idosas, acabam por ficar um pouco mais dependentes. E se calhar seria pior. Aliás, eu quase jurava que seria pior. E claro, com camas mais ocupadas, mais pressão na urgência, de novo. A acumulação dos doentes na urgência porque não têm vaga e a falta de saída dos doentes que já estão internados. Nós ainda não temos o plano de verão, mas, por exemplo, a semana passada saiu o estudo da Escola Nacional de Saúde Pública que, em 20 anos, e no estudo de 12 milhões de hospitalizações, portanto não é um estudo qualquer, nos mostra que só nas ondas de calor temos um aumento de internamentos de 20% ao dia. Que é quando estamos até mais desfalcados por causa das merecidas férias também dos profissionais de saúde. Até onde é que a gente vai aguentar isto? Tem que haver uma solução. Eu acho que os planos de contingência já nem sequer, isto vai ser outra provocação aqui para o Dr. Rui, isto realmente, e tendo em conta o peso da medicina interna, com a porta escancarada, que não há outro modo de dizer a partir das urgências, mas depois tudo o que se passa daí para a frente, quer dizer, dá a ideia que nós estamos por semanas, não é? Nós nem sequer estamos a ver o plano de verão, quanto mais o do próximo inverno. Claro. O grande mal é sempre a mesma coisa, não é? É não haver uma planificação. Eu vou pôr isso numa t-shirt. O grande mal é ser sempre a mesma coisa. Isso é maravilhoso, essa frase. Mas maravilhosa. E não haver, de facto, esta planificação a mais longo prazo. Porque andamos sempre a tapar... É que nós sabemos o que vem aí. Exatamente, sabemos sempre. E não é melhor. Não é. E na realidade, pronto, faz os planos de contingência para as temperaturas, não é? Para as temperaturas extremas, inverno e verão, e todos os anos se faz, habitualmente são muito semelhantes, com pequenas nuances, e vamos aguentando, não é? E vamos fazendo um esforço, os recursos humanos são poucos, as pessoas vão até ao seu limite, não lhe sei responder até quando, não é? Eu só espero que haja um momento em que as pessoas tenham soluções, em que haja da tutela uma solução realmente para isto, porque é como o barómetro agravou mostra o agravamento. Mostra um agravamento. Pronto, então quando é que se vai intervir, não é? O que é que se vai fazer? E as soluções têm que ser a mais longo prazo, agora tem que haver soluções a curto prazo, mas começar a pensar que não é só para um governo, não é para dois, é a muito longo prazo que nós temos que programar, não é? E começar a operacionalizar as coisas. Sim, como a doutora Júlia dizia, não é? Ter aqui respostas também congregadas e agregadas, articuladas na comunidade. A complexidade obriga também uma complexidade de integração, mas que tem que ser pensada, não é? Tem que ser organizada. Sim, vamos lá voltar à complexidade, doutor Rui. Vai ser a palavra da conferência, a complexidade. Acabamos sempre por ter o ai e as próprias unidades, como não há respostas planeadas, como não há abordagens concertadas, são vocês que têm que responder tipo a urgência, não é? É em urgência. E lá está, 1,5 milhão de euros por ano em Gaia, 1,5 milhão de euros por ano em Matosinhos, especialidades com listas de espera inacreditáveis que não podem fazer cirurgia programada. Eu estive ainda ontem no São João, só na ortopedia, 15 das 61 camas estavam ocupadas há 3 meses por pessoas que estavam à espera de vaga na rede de cuidados continuados. E a ortopedia, como sabemos, é das especialidades também com maior lista de espera. Ou seja, isto para dizer, quer dizer, é uma peça de dominó atrás de peça de dominó, mas com uma velocidade crescente. Ora bem, há uma coisa que em princípio eu já aprendi, que é em 15 de janeiro está frio, em 15 de agosto está calor. Portanto, não é uma coisa que tem mudado muito nos últimos anos, e esta história dos planos de contingência que nós vemos muito divulgados,
Não é para isso nada de novo, não é um plano de contingência para uma Covid ou para uma coisa completamente inesperada. Todos os anos faz calor no verão, faz frio no inverno. Estes picos não nos deviam surpreender. Nós vamos a um supermercado e não está lá o mesmo número de caixas abertas que tem à hora do almoço ou que tem à hora no final do dia quando as pessoas se dirigem ao supermercado. Portanto, as instituições têm que se adaptar à resposta. Nós temos um pensamento muito rígido, que é a nossa equipa é sempre a mesma. Não faz sentido nenhum que a equipa de medicina interna, por exemplo, na urgência, seja a mesma no dia 15 de janeiro, no dia 15 de agosto, mas ela tipicamente é sempre a mesma, não é isso? Ou que seja igual, por exemplo, às 3 da manhã do que é às 3 da tarde ou às 7 da noite. E nós vivemos modelos que são muito rígidos e que parece que não aprendemos com a procura. Nós, por exemplo, temos neste momento utilizado os dados já de muitos anos para perceber qual é o padrão de faltas dos doentes às consultas. No outro dia havia uma primeira página do Público a dizer que quase 1 milhão de faltas às primeiras consultas e nós sabemos que elas vão acontecer. As linhas aéreas vendem bilhetes a mais para os aviões porque sabem que há sempre um número de passageiros. De vez em quando pode correr mal, é verdade, mas há sempre um número de passageiros que falta habitualmente e, portanto, adaptam a procura. Na saúde, de facto, nós temos um pensamento muito rígido, ou pelo menos na saúde que nós conhecemos mais do SNS, porque a realidade no privado também, como sabem, é aqui também diferente. E, portanto, é preciso que hajam soluções diferentes. E aqui o tema das camas também não resiste aqui à provocação. Nós não precisamos de camas. Estes doentes não estão acamados, não estão lá... são pessoas normais que só precisam da cama, em princípio, para dormir. Não é para mais nada. Não precisam estar lá durante o dia. Eles precisam de atividade. Eles precisam de estar integrados em comunidades. E há experiências muito interessantes, quer nos países nórdicos, quer também no Reino Unido, em que se criam comunidades em que as pessoas têm habitação, têm, digamos, uma participação comunitária, são habituadas a fazer uma refeição por semana todos juntos, em que se fomenta um bocadinho que uns tomem conta dos outros, não é? Com gerações misturadas, onde haja pessoas em fase ativa, em que haja pessoas a procriar, em que haja pessoas mais velhas, porque isto é a rede onde é a nossa matriz social, ou seja, era normal nós contarmos, por exemplo, com os avós para ajudar a tomar conta dos filhos, e hoje a sociedade está completamente estruturada, quer dizer, isto não existe, realmente, este é um problema que nós falamos muito nas pessoas mais velhas, mas digamos, nas famílias que têm também filhos pequenos, têm também problemas, outro tipo de problemas, mas também semelhantes. Mas é um problema que, à partida, digamos, se não fosse aqui à pá, com estes chatos do costume, a fazer este barómetro todos os anos, é um problema que não incomoda ninguém, porque, na verdade, quer dizer, estas pessoas são frágeis, não têm voz, exato, e estão resolvidas. Têm uma cama, está resolvido, tem uma caminha, está lá. Portanto, é só uma questão de dinheiro, aparentemente, não é? Porque é que uns pagam, os outros não os pagam. Se nós pegássemos esse dinheiro, como vocês já aqui disseram muito bem, e apoiássemos as famílias, não é? Se calhar as famílias usavam esse dinheiro elas próprias para poderem apoiar os seus. É espetacular, não é? A nossa resposta hoje, por exemplo, à hospitalização domiciliária, que é fenomenal, que é algo que nos inspira. As pessoas realmente, como disse aqui muito bem, preferem estar em casa a ser tratadas do que terem que estar num espaço que é diferente. Onde chama a atenção, mais uma coisa que é de uma provocação, e que também não sei se sabem, mas nos hospitais também há acidentes. Não sei se é um segredo, não sei se pode dizer isto, mas volta e meia cai um doente ao chão, porque está desorientado, vai à casa de banho e tropeça num suporte de sorte que não estava lá na casa dele e faz uma fratura que não tinha. E aí perde portanto, a autonomia, perde a autonomia. Isto piora. Portanto, claro a integração em comunidades, em famílias, é importante. Que potencialidades é que vê agora, mesmo com esta parte da unidade local de saúde? Acha que vai ter mais autonomia? Já nota esta integração de cuidados pode ajudar nesta matéria também? Eu acho que pode e que é determinante. Também gostei muito de ouvir ali o comentário do papel dos cuidados primários, com o qual concordo perfeitamente. Não há melhor equipa do que a equipa dos cuidados primários que conheça o ambiente todo, porque já lá foi fazer um domicílio, porque depois a seguir na consulta seguinte houve o vizinho que fala daquele, olha que aquilo é uma miséria, aquela casa é uma miséria, aquele senhor teve aqui, saiu agora, está sozinho. Eles conhecem o contexto e estão em proximidade. Para o hospital isso é muito difícil, às vezes nós nem sabemos bem qual é a freguesia que o doente pertence, tal é a abrangência do território. E nos cuidados primários conhecem exatamente, e há toda uma matriz, também gostei muito de ouvir, que é a matriz do poder local, do poder autárquico, da junta de freguesia, da proximidade, que tem, obviamente, que também ter aqui um papel ativo. E, portanto, nós temos tantos equipamentos sociais, temos piscinas, temos parques de circuitos de manutenção, é preciso dar uso a isso tudo, fazer, digamos, usar ainda assim aquela matriz que temos de apoio até de associações sem fins lucrativos, dessa rede que existe, para pôr estas pessoas em atividade e não para as atirar para uma cama como elas fossem completamente dependentes. Depois há aqui uma coisa que nós também temos um bocado de medo de falar, que é também de responsabilizar as famílias. Há aqui famílias que podem, há famílias que conseguiam, só que não querem, é chato. Os velhos cheiram mal,
fazem cocó, é preciso lavar as fraldas, é preciso dar de comer. E, pronto, também há aqui, em alguns casos, e certamente não é todos, mas há aqui alguns casos de desresponsabilização. De abandono. Podemos dizer. De abandono, não é? Nós temos muita pena e pomos logo no Instagram o cãozinho que foi abandonado, mas o idoso que está lá há 12 meses no hospital, pá, não é sexy para o Instagram, não dá likes, mas o cãozinho e o gato dá. Mas este é um problema muito, também que é preciso enfrentar, é preciso também responsabilizar as famílias que podem, porque há volta a dizer, há famílias que não podem, mas há famílias que podem, ou há famílias que com ajuda, como participadas, também poderiam, portanto, com uma pequena ajuda, e isto também tem que ser, ou seja, não podemos também estar a olhar para um Estado que é o Estado que vai tomar conta de tudo, desde o nascimento até ao final, e que vai resolver isto tudo. Não é possível, não é só uma questão de dinheiro, é também uma questão de encontrar soluções. E nós, a outra má notícia para toda a gente aqui na sala é que nós estamos todos a caminhar para velhos. Não há outra. Portanto, se nós não somos capazes de resolver neste momento este problema, este é um problema que nos vai atingir como uma agravante, é que a concorrência é muito maior. A pirâmide está-se a inverter e, portanto, vai haver muito mais procura para as poucas camas ou para as poucas soluções. E, portanto, se de facto não arranjarmos aqui uma solução para isto, as vítimas vamos ser nós. Vamos ser nós, claro, já as vemos. Eu agora queria aproveitar para abrir o debate à assistência, até porque temos pessoas que têm muita experiência de terreno, portanto, eu deixava-vos completamente à vontade. Faço parte da direção da Associação Nacional de Cuidados Continuados, uma instituição que agrega muitos dos prestadores privados e não privados, privados e IPSS que oferecem camas de cuidados continuados para a rede. Mais uma vez, uma das palavras que mais apareceu esta manhã foi a complexidade. Estamos todos de acordo. Como é que se resolve um problema complexo, partindo aos bocadinhos e começando a resolver cada um desses bocadinhos? Porque se vamos à procura de uma solução milagrosa de uma só vez, nada vai acontecer. Portanto, eu gostava de fazer aqui antes de fazer a pergunta, que não tenho um destinatário especial, e espero que alguém possa responder, eu gostava de dizer que uma das partes desta complexidade que é esmagadora é a demografia. Foi ainda agora referido. Estamos todos a ficar mais velhos em Portugal. Portugal é o terceiro país do mundo que envelhece mais rapidamente. Portanto, a demografia vai nos esmagar em termos de necessidades de cuidados para as pessoas idosas. E aqui deixem-me falar apenas das pessoas idosas. Eu sei que estes casos de internamentos sociais não dizem respeito apenas às pessoas idosas, mas são, sobretudo, as pessoas idosas. 80%, cerca de 80% das pessoas. Se olharmos para a estatística, para a demografia, as necessidades vão ser crescentes. Refiro-me apenas àquelas pessoas que precisam de cuidados continuados. Portanto, muitas dessas pessoas que estão nos hospitais indevidamente. Agora, muitas destas pessoas não podem estar em casa porque precisam de cuidados continuados. Portanto, tem que se encontrar uma solução de cuidados continuados. E os cuidados domiciliários não são a melhor resposta para essas necessidades, digo eu, porque normalmente ficam mais caros. Uma pessoa que precisa de cuidados continuados, no seu domicílio, esses cuidados ficam muito mais caros do que numa instituição. Portanto, a minha pergunta, e perdoem-me esta introdução algo longa, mas a minha pergunta é a seguinte. Saiu uma portaria em março de 2022, enquadrando a nova oferta de camas que a Rede Nacional de Cuidados Continuados pretende atingir, criar. Passado 1 ano e meio, em outubro de 2023, é que abriu o primeiro concurso para essas camas. 1 ano e meio. 1 ano e meio. É motivo para perguntar, então nós não sabemos lançar concursos, andamos nisto dos fundos europeus, estamos a falar de verbas do PRR, andamos a fazer concursos para verbas europeias há quantos anos? 20 e tal, 30 e tal anos, portanto ainda não sabemos fazer, demoramos 1 ano e meio a abrir o primeiro concurso. Concursos esses que abriram e fecharam no espaço de 30 dias. Houve uma receptividade e uma participação enorme dos operadores nacionais nesses concursos, segundo sei. E agora já passaram 6 meses e não há respostas, não há resultados. Eu perguntava aos membros do painel, nenhum em particular, mas são pessoas que estão
no setor. O que é que explica isto? Quando é que teremos respostas? É que muitas destas camas, ou algumas pelo menos, destas camas que estão a concurso, já estão construídas. Podem ser ocupadas amanhã. Amanhã. Outras precisam de 2 anos para ser construídas. Portanto, estamos a perder o tempo para quê? Onde é que andam esses concursos? O que é que os júris estão a fazer? O que é que o júri desses vários concursos está a fazer? Já passaram 6 meses. 6 meses de que fecharam os concursos. Exceto Lisboa e Vale do Tejo, que abriu mais tarde. Das outras regiões, já passaram 6 meses. Eu pergunto ao painel, alguém sabe o que é que se está a passar com estes concursos? É que eu não sei. Eu também não. Alguém sabe do painel? Não. O doutor Xavier Barreto sabe? Também não sabe? Também não sabe. Mas já agora, deixa-me pegar no micro. Nem o professor sabe? É a administração pública. Não, eu posso só dar um contributo. Eu penso que a associação também conhece o processo. Eu acho que no início houve um atraso por conta da verba inicial ter sido considerada insuficiente. Portanto, o cálculo do PRR foi feito antes da guerra na Ucrânia, depois houve um aumento enorme de preços e a verba teve que ser aumentada, penso que, se bem me recordo, de 200 para 300 milhões de euros, acho que foi esse o montante, pelo Governo, para poder acomodar a criação dessas 5.500 camas. Portanto, houve um reajuste e acho que isso atrasou o processo no início, porque havia o risco de se abrirem concursos e eles ficarem desertos, porque de facto aquilo que estava a ser proposto era insuficiente. Foi isso que nos foi dito, aliás foi-nos dito, faz hoje, ou esta semana, precisamente um ano, pelo Secretário de Estado, que esteve na apresentação dos resultados, faz agora um ano em Lisboa, no Santa Maria. De lá para cá não sei, portanto eu partilho nós partilhamos das suas preocupações, não deixaremos de manifestar essas preocupações junto do Governo, junto da direção executiva, porque temos esse receio. Como sabem, o PRR tem que ser executado até meados de 2026, portanto o tempo já não é muito e não estamos em condições de desperdiçar este montante que é absolutamente fundamental para aumentar esta rede. Obrigada, Dr. Xavier. Alguém do painel quer acrescentar alguma coisa à intervenção do Dr. Rui? Isto é uma questão da administração pública, é um facto. Primeiro, eu acho que o Estado português, apesar de haver muitos financiamentos, não tem capacidade para tanta coisa ao mesmo tempo, para fazer tantos concursos ao mesmo tempo. Muitas das entidades que estavam abrangidas pelo PRR, os beneficiários, não tinham experiência para cadernos de encargos tão complexos, e estamos a falar de toda a extensão do PRR, não só desse investimento em particular. E acho que depois há a complexidade toda política e administrativa que se foi acrescentando ao longo destes tempos, infelizmente. E aqui eu queria responder com algum cuidado, porque estes são sempre temas muito sensíveis, mas eu acho que há não é? E complexos. Exatamente. Desculpa, agora foi uma... Desculpe, não resisti. Mas eu acho que há temas como a saúde e esta parte social que lhe vem acoplada, que são basilares para uma sociedade como a nossa, que deviam ser alvos de um pacto central político. Nós não podemos deixar que questões administrativas e políticas influenciem o normal andamento de temas tão importantes como este. E eu acho que aqui tem que haver um acordo, um bloco central para temas como a saúde, provavelmente a educação, mas agora focando na saúde, que não ficassem reféns de mudanças políticas, de perspectivas diferentes, e que no final do dia não são assim tão diferentes. É literalmente por uma posição. Enfim, isto depois de forma, acho eu, razoavelmente... Sim, de uma forma linear, mas parecia que estava a ter um déjà vu, porque já ouvi o Dr. Xavier Barreto dizer que realmente é preciso um pacto de regime nesta matéria, e já vem tarde. E desculpe dizer-lhe que parece que esteve na sessão parlamentar do Fernando Araújo esta manhã, porque foi ipsis verbis o que eu juro-lhe que é verdade. Mas é para verem que há um alinhamento de ideias. Portanto, há efetivamente um alinhamento de ideias. Agora, Dr. Rui, eu não resisto a perguntar-lhe, já que se manifestou e bem, este problema que nós temos diagnosticado na comunidade, nos hospitais, é um problema que também existe na rede de cuidados continuados, porque a própria rede, supostamente, é uma transição também. Mas, de repente, se formos olhar, nós vemos que podíamos fazer um barómetro da ocupação de camas na rede também, ou não, porque temos pessoas que lá ficam durante anos também.
Ou seja, isto acaba por ser, não é? Um problema do próprio circuito. É verdade. Ainda agora a nova Secretária de Estado da Saúde nos pediu informação sobre os casos sociais na Rede Nacional de Cuidados Na Continuados. própria rede. Na própria rede. Também existem, embora não tenham esta dimensão que tem no sistema, digamos, dos cuidados agudos nos hospitais. Na rede o que acontece é que os próprios profissionais das equipas de alta dos hospitais, porque as pessoas que vêm para a Rede Nacional de Cuidados Continuados vêm normalmente referenciadas pelas equipas de alta dos hospitais, também elas têm problemas para resolver e, portanto, procuram uma solução para o utente. O que acontece é muitas vezes uma referenciação para uma tipologia que não é adequada, e esses é que são considerados os casos sociais. Como sabe, a Rede Nacional de Cuidados Continuados tem uma valência que é de longa duração e manutenção, onde é suposto as pessoas só saírem, normalmente só saem por morte, não é? Certo. Portanto, é para longa duração. Mas depois temos as de curta e agora, média. o que temos é pessoas nas unidades de convalescença, nas unidades de reabilitação, que não têm critérios para lá estar. E isto tem a ver com a tal procura das soluções. Não podemos, ou não devemos, ou eu não quero fazer isso, culpar os profissionais que fazem a referenciação, porque eles estão à procura de uma solução. Agora, temos muitos casos desses, efetivamente, pessoas que ficam em unidades de convalescença 5 meses, 6 meses, quando o limite é 30 dias. Sim, mas muitas vezes até há casos já encontrei casos de anos. É verdade. Pode, sim, senhora, doutora Alexandra. Com licença, deixe-me pegar. Doutora Alexandra Duarte, faz favor. Ora, muito bem. Bom dia a todos. Alexandra Duarte, do Hospital São João. O LS São João. O LS São João. Para já. Exatamente. Eu estava a ouvir-vos. Isto, desculpai-me dizer, isto é mesmo complexo. É uma complexidade. Isto é uma pescadinha no rabo da boca. Desculpai, é o seguinte. Isto começa tudo na porta de entrada do hospital, na urgência. E há uma citação de um livro de Costa, que essa frase marca-me sempre, que é assim: neste mundo de paredes brancas cabem todos. Todos cabem, com problemas de saúde e não só. E é por aí que começa tudo, porque a comunidade não tem respostas. Não há um ajustamento, não há uma congregação de esforços, não há um planeamento a longo prazo. O que há são medidas reativas, que não respondem à evolução. Já estou há alguns anos na saúde, e quando eu entrei no hospital, no momento da urgência, em situações de utentes que não tinham doença aguda, mas que procuravam também o hospital, muitas vezes não há um caminho, uma orientação, mas havia uma resposta de emergência, de imediato. Portanto, essa pessoa não entrava no hospital. Que entrasse e ficasse internada seria por uma doença aguda. Havia essa expectativa de ficar 1, 2 dias. Ao momento, com o agravar da demografia e também com o diminuir desta congregação de políticas estruturais, de certa forma, diminuiu também a resposta. Começou a haver uma sectorização de todo o sistema. O que é que acontece? As famílias, as pessoas, os próprios profissionais não têm respostas na comunidade, porque não há um ajustamento, uma adequação. Então, onde é que vão? É o hospital, é a porta aberta. Entram todos cabem. E depois cá estamos nós, um exército de pessoas multidisciplinar, compostos por assistentes sociais, por médicos, assistentes operacionais, administrativos também, juristas também nos ajudam também a interpretar e a conseguir encontrar uma solução. Mas o que é que tem havido são medidas reativas, que não respondem à continuidade de cuidados. Alguns utentes, até pelo prolongar destes casos ditos sociais, que sociais somos todos, acabam por agravar a situação e acabam por criar dependências. Essas pessoas também precisam de reabilitar, de recuperar. Claro que também podem entrar na rede de cuidados continuados se tiveram uma solução, mas precisam de um plano de saída. E aí voltamos ao mesmo. E andamos sempre todos à volta. Eu gostaria, daqui a uns anos, quando eu fosse mais velha, não é? Eu perceber que, ao fim e ao cabo, vou ter uma solução também para mim, não é? Não vou ser condenada a ter uma cama, que é aquilo que tu só ouço falar, que é preciso camas, mas o que é preciso são respostas estruturais. É preciso começar na prevenção. É preciso começarem coletivamente a pensar na resposta, numa resposta integrada à saúde e social, e juntando a justiça também. Se não pensarmos assim coletivamente, e se não agirmos, pensamos todos, mas se não agirmos coletivamente,
Vamos ter o 9º, o 10º, o 20º barómetro e vamos estar sempre a falar o mesmo. Eu quero acreditar que possa haver planos estruturais e consigamos fazer algo em concreto, senão daqui a pouco colapsamos e o sistema, e não há sustentabilidade, nomeadamente na saúde, que aumente a resposta e a resolução. Era só uma reflexão. Obrigada. Ora, com licença. Vou aqui ao lado. Com licença, desculpem de passar de costas. Horas são quase seguidas, portanto, depois pode passar para trás. Muito bom dia a todos. Chamo Marisa Santos, sou da Unidade Local de Saúde da Guarda e também não estou na parte visível dos cuidados, estou na parte de trás dos números. E acho que é o segundo barómetro que nós na ULS da Guarda participamos, principalmente presencialmente, e continuamos, ou seja, eu presumo que nos outros todos para trás continuamos a apontar exatamente os mesmos problemas. Camas, camas, camas. Eu acho que as camas não são solução e digo por uma razão muito simples. É óbvio que elas são necessárias mais camas, mas e depois? Deitamos lá os doentes e depois? E os profissionais de saúde? Eu venho de uma zona do interior que também sofre um bocadinho disto que nós estamos aqui a sofrer no barómetro, agora fazendo aqui um parêntese, que é não sei quantos e não sei quantos anos, normalmente de 4 em 4, quando não é antes, alguém vai lá dizer que temos problemas no interior e vai fazer o diagnóstico. Mas o diagnóstico só agoniza. E acho que aqui na saúde acontece exatamente a mesma coisa. O diagnóstico só vai agonizar se nós não tivermos efetivamente um plano de fundo e, quiçá, sim, um pacto de governo, nomeadamente nos dois partidos do arco do poder, para se poder ter um plano e uma continuidade destas medidas, pese embora eu também acho que ideologicamente não são assim tão parecidos e não sei se será assim tão possível fazê-lo. Mas, ainda aqui de encontro ao que eu estava a dizer anteriormente, é necessário recursos humanos. Nós no interior sofremos de uma coisa que já é crónica, que é a falta de médicos. É óbvio que nós podemos dar às nossas populações, e temos populações muito idosas, cuidados ao domicílio. É muito mais agradável. Hospitalizações domiciliárias, que agora também está muito em voga, é muito mais agradável, muito mais confortável para o doente e para as famílias e até para não apanhar uma data de doenças que já se falou aqui que depois iam acontecendo nos hospitais. Mas, e médicos? E profissionais? Não temos. Claro. Ou seja, se não existem para estar nos hospitais, eu pergunto, se alguém me conseguir responder, qual é que é a solução, então, para criarmos mais e mais e mais e mais serviços, quando depois não temos profissionais para dar resposta. Se calhar há que ter coragem, e agora sou eu que vou ser um bocadinho polémica e espero que não me levem a mal os médicos que estão aqui, mas se calhar há que ter coragem de abrir os números causos e efetivamente formar mais médicos. Porque antigamente os médicos também não se formavam com médias de 19 e 20 e são excelentes médicos, aliás são os médicos de referência hoje. Isto em primeiro lugar. E em segundo mas lugar, esses já estão a aposentar. Eu hoje, certo? Que é outro problema, não é? Esses que não entravam com 20 já estão a aposentar. E também colocar dinheiro e mais dinheiro nas horas dos tarefeiros também não acho que seja a solução. Por uma razão muito simples, porque nós queremos tirar as pessoas da urgência. Onde é que nós vamos colocar médicos? Nas urgências. Ou seja, isto para mim agoniza ainda mais o problema. Porque hoje em dia, eu não sou médica, não seria de todo, eu não teria sequer coragem para o ser, mas se eu fosse médica hoje em dia, não estaria num hospital, não teria comprometida com nenhuma instituição, porque ia perder dinheiro, estaria como tarefeira. Então, mas nós temos que valorizar aqueles que estão no Serviço Nacional de Saúde e aqueles que estão entregues de corpo e alma ao Serviço Nacional de Saúde ou aqueles que lá passam. Pronto, acho que também não é a solução e isto vai de encontro um bocadinho àquilo que estávamos a dizer, que é a falta de planeamento, porque quando não há planeamento, depois há soluções em cima do joelho para tentarmos combater agora as medidas sazonais e a falta de médicos sazonalmente. E de encontro a isso, e para finalizar,
também não estão aqui para me ouvir, nós estamos aqui para ouvir este não, magnífico ouvir painel. O painel também todo, dizer não é? Audiência, que nós tivemos uma comissão executiva que centralizou aquilo que eram os planos, os PAOs, na comissão executiva, fazendo o chamado PDO. Eu não conheço, eu dirijo um serviço que faz a contratualização e eu não conheço o resultado do PDO. Logo, nós não conseguimos, e sendo o LS, não conseguimos colocar gente. Supostamente temos mais autonomia, efetivamente, mas não conseguimos contratar recursos humanos. E nós já somos o LS há 10, 11 anos. Não querendo desanimar, que eu acho que é o modelo perfeito, não querendo desanimar as novas ULS, mas também não há coordenação dos cuidados de saúde primários. Ou seja, na teoria isto é efetivamente fantástico, na prática se calhar somos um país que sabemos remendar muito bem, planear muito pouco. Então se calhar temos que começar a planear. E como há pouco dizia o Dr. Rui, há verão e há inverno todos os anos. Isso é verdade. E há o plano de contingência quase que pode ser o mesmo. Quase pode ser copiado. Por isso, ou seja, não podemos estar à espera destas soluções. E também me dá alguma tristeza hoje não ver aqui ninguém do novo governo. Claro, claro. Como tal, estamos a falar na saúde uns para os outros. Não, mas já vá, tiveram cá os jornalistas. Certo. Mas, tiveram cá os jornalistas, já óbvio, ajuda qualquer coisinha. Pelo menos para mandar os recados a quem tem que os ouvir, não é? E acho que estes barómetros são muito importantes, estes estudos são muito importantes, mas se continuarem a ser estudos, e nós os portugueses somos um bocadinho o país do estudo. Sim, era como a doutora Alexandra dizia, de caminho estamos no 20º barómetro e na roda da gaiola. Eu espero não estar aqui no próximo a ouvir isto. Mas obrigada. Também caminho para a velha, não é? Todos nós, espero ter uma solução. Mas também isto não é um problema só de velhos, é verdade, e eu gostava também de centrar esta ideia. É verdade que o barómetro dá 80%, e pelo óbvio, não é, desta problemática em maiores de 65 anos. Mas pode acontecer a qualquer um de nós, em idades mais jovens, por favor. Quer dizer, não podemos estar só focados. A demografia esmaga-nos, é um facto, mas as soluções não estamos a falar efetivamente só para idosos. Portanto, não podemos estar a alimentar a ideia do tal depósito de camas, não é? Que é o que vigora. Agradeço o seu depoimento, até porque também não gostamos de estar focados só na área metropolitana de Lisboa e Porto, e os tais planos de que falamos, se calhar temos que ver como planos regionais, porque cada região tem a sua particularidade. Faz favor. Bom dia a todos, o meu nome é Marta, sou da ULS de Barcelos Esposende, o doutor Rui muito bem conhece muito bem. Eu gostava até, por estar a ouvir agora todos a falarem, de mudar o nome de camas para... E camas, parece que estamos a falar de mobília, não, de mobília para urbanismo. O problema passa aí, quando eu ouvi o Dr. Rui, também me fez pensar nisso, porque as casas não estão adaptadas, as cidades não estão adaptadas, e isso é uma coisa que vai demorar muito tempo, mas é preciso começar a pensar agora, e não é o problema, não é da saúde, porque ser velho não é não ter saúde, ou pode ser, mas também pode não ser, mas é um problema, são esses que caem nos nossos hospitais, porque as famílias estão desagregadas, cada um mora no seu sítio, tiveram que sair dos centros das cidades e ir para fora, os mais novos e os velhinhos ficaram nos centros das cidades, isto nas cidades, e por aí um desenrolar de questões. Portanto, aqui o que eu gostava de deixar no ar, e pronto, à discussão também, é mudar o nome de camas para urbanismo, deixar de falar de mobília para falar de casas e cidades e da construção das nossas cidades. O outro questão que eu também gostava de deixar no ar é que, de facto, se calhar em alguns desses doentes, ou dessas pessoas que estão nos hospitais por casos sociais, também são do foro psiquiátrico, que é outro problema muito grande. Não são só os velhinhos e as pessoas com dificuldades de mobilidade, mas os doentes psiquiátricos, que as saídas então ainda são muito mais complexas, porque de facto são pessoas que podiam ter ainda alguma autonomia, mas aí ainda é um trabalho que acho que também, pronto, deixa aqui um bocadinho à discussão, e eu não sei qual é a resposta,
ao ver também a discussão e falar de camas, mais uma vez, penso sempre nas camas como eu penso rápido, não é? Eu penso rápido, pronto, não tenho para onde ir, depois, claro, damos numa caminha. Portanto, acho que precisamos desses pensos rápidos agora, porque senão a situação sangra mesmo, não é? Mas temos que pensar na solução. Portanto, as minhas palavras-chave era, e deixar à discussão, era este, o urbanismo, e também este meu problema, que aliás é um problema que nós no nosso hospital, na nossa OLS também temos, porque não sequer temos psiquiatria, é da solução para os doentes psiquiátricos que merecem muito também a nossa atenção. Pois era claro. esse desafio. Um problema, e lá voltamos a problemas complexos. Se a doutora Júlia me permitir, vou passar só aqui e depois, se calhar, fazíamos um apanhado das intervenções todas para o fecho. Pode ser? Muito bem. Eu sou António Miranda, estou aqui em nome da Sociedade Portuguesa de Ortopedia, mas também sou diretor de um serviço de ortopedia aqui bem perto, o LIS entre Douro e Voga. Entre Douro e Voga. Exatamente. Com um projeto espetacular na osteoporose. Muito bem. Para evitarmos as fraturas de fragilidade, exatamente, já nos conhecemos por isso. É isso mesmo. Mas eu gostava de dar aqui o meu testemunho, porque eu, no dia-a-dia, lido com estas situações. Não é o caso da medicina interna, é o caso dos doentes adiados sistematicamente por falta de camas. Penso muito na medicina interna quando me internam os doentes do meu serviço. E muitas vezes isso me acontece e de facto todos aqueles doentes que são adiados por falta de camas também não compreendem porque é que a gente os está a adiar. Mas eu acho que eu queria aqui pôr a minha tónica sobre a sociedade e sobre aquilo que nós podemos fazer sobre a sociedade, porque de facto há 25 anos, quando o serviço abriu, havia fraturas do colo do fémur, menos do que aquelas que há hoje, mas efetivamente nunca se punha a questão do doente ficar internado. O doente, quando tinha alta, ia para casa e a família tomava conta dele. A verdade é que eu acho que a sociedade se calhar foi um pouco enganada nesse sentido, porque começaram a anunciar-se redes de cuidados continuados e as pessoas pensavam que isso era para toda a gente e que havia lugar para todos. E na verdade não há. E de facto o que eu testemunho diariamente são coisas muito perversas e algumas vezes duras. Porque eu, por exemplo, tive um caso de uma doente, de um familiar a quem eu telefonei porque a sua mãe estava há 3 meses internada e que tinha condições para ir para casa, e a resposta que eu ouvi foi: se não tem lugar para ela, deite ao lixo. Eu ouvi essa resposta, certo? E ouvi outros casos de uma senhora que estava internada há 6 meses e porque a família tinha que pagar 50 € a mais para estar numa unidade de cuidados continuados, e elas explicitamente recusavam e que não tinham esse dinheiro, e quem os visse andar na rua não pensaria que faltavam uns 50 € por mês. E da mesma forma, temos muitos casos desse género. Ou seja, eu acho que a sociedade se calhar se sentiu ou se sentia um pouco enganada porque achava que havia essa disponibilidade de camas que não existe, mas a verdade é que quando nós, por exemplo, temos camas alugadas no exterior, em hospitais privados, para onde os doentes vão, e quando chega a vaga para Bragança ou Miranda do Douro, então eu levo para casa, que não quero ir para tão longe. E a minha pergunta é: porquê é que não ficou com o utente mais cedo? Ou seja, as pessoas partem do princípio que nós temos as soluções todas e, portanto, temos que lhe dar algum fim. E não é verdade. E eu acho que aqui o papel dos jornalistas pode ser muito importante. Eu acho que a sociedade tem que perceber que, de facto, o utente idoso, onde está melhor, é na sua casa, com a sua família. É muito doloroso vê-los dizer: mas eu quero ir para casa, mas a minha família não quer. É doloroso lidar com isto todos os dias. E de modo que eu acho que era importante um papel de informação e de sensibilização de toda a gente, de que haverá sempre alguma forma de resolver o problema. Há casos impossíveis. Temos casos de doentes com 80 anos que vivem com outra pessoa de 90. Isso não é possível. Mas há casos de familiares com 10 filhos. Não haverá ali uma solução possível. Eu acho que as pessoas não estão sensibilizadas. A sociedade está muito perversa, está má hoje em dia. Não é? E, de facto, eu acho que também era muito importante que as pessoas pensassem nisso. E porque há sempre alguma solução que se pode criar. E eu queria pôr o meu enfoque nesse papel sobre as pessoas e sobre a sociedade. Era isso. E obrigado. Muito obrigada, doutor. Às vezes, então, deu mais jeito de começar por aqui, desculpe. A seguir vou aí e fechamos, está bem? É mesmo só uma sugestão. Eu sou Marta Luísa, sou assistente social e diretora de serviço social aqui da OLS, Gaia Espinho. E eu penso que para estas discussões é muito importante estarem as pessoas que estão, obviamente, mas se calhar da complexidade do problema que estamos aqui a tratar era importante ter aqui a Associação Nacional de Municípios, ter a própria Segurança Social,
ter aqui alguém da Justiça, porque nós, saúde, sabemos os problemas que temos e as dificuldades que temos. Mas é uma excelente sugestão para o nono barómetro. Mas se calhar noutras sessões, se calhar ter aqui pessoas destas áreas para ouvirem de nós e de pessoas diferentes do Serviço Social, porque de nós ouvem do Serviço Social, mas se calhar de outras pessoas que já falaram aqui muitíssimo bem sobre o impacto que isto tem na capacidade da gestão diária de um hospital. Portanto, só deixar esta... Sim, muito obrigada. E eu ia, ainda no seguimento da intervenção do Dr. Miranda, é muito... Não sei, depois fica para a mesa, não sei até que ponto é que estes pensos rápidos não se viram contra nós. Não sei. Também fica aqui a pergunta para depois, nas conclusões da mesa. Faz favor. Bom dia. Inês Castro, sou gestora hospitalar. E nós ouvimos aqui falar... Mas vem de onde, doutora? Desculpe. Eu, neste momento, estou temporariamente fora da saúde, mas eu sou da OLS de Caia Espinho. Sim, senhora. Está a jogar em casa. Faz favor. Está a jogar em casa. Faz favor. Eu era docente hospitalar da OLS, ainda não fui, mas serei. Nós ouvimos aqui falar da falta de cuidadores nas famílias e na indisponibilidade das famílias em receber os seus doentes em casa. E eu gostaria de perguntar se existe alguma percepção, se com a expansão dos cuidados domiciliários e até da modernização, da monitorização à distância dos doentes, se existe alguma percepção de qual o contributo disso nestes internamentos sociais ou na sua minimização, digamos assim. Ou seja, perceber se há aqui algum fator que está a ajudar a minimizar estes internamentos ou se não existe percepção a esse nível. Claro, daqueles doentes que podem estar em casa, como percebemos. Como percebemos, claro. Eu acho que há alguns projetos piloto, mas na verdade, lá está. Amor à camisola e algum espírito proativo. Muito bom dia, eu sou Clara Lago, sou diretora de Serviço Social da ULS de Matosinhos e eu só vou fazer uma constatação, porque nós, em Matosinhos, o nosso espaço territorial também é propício a esta aproximação de intervenções de multidisciplinaridade. Mas eu acho que é muito importante fazermos articulações inteligentes. É isso que tentamos fazer no Conselho de Matosinhos. Há muitos programas, há muitos projetos, mas depois os projetos na prática e na concretização não se desenvolvem como se deveria desenvolver de uma forma mais alargada na unidade e na diversidade. Portanto, eu acho que nós também temos que primar pelas articulações, por uma boa comunicação e que estas sejam inteligentes. É isso. Muito obrigada. Doutora Júlia, unindo tudo o que ouvimos até agora, as suas respostas e as suas conclusões. Queria era... Como vi aqui verdinho, achei que estava ligado. Queria, sobretudo, portanto, comentar, digamos assim, estas duas intervenções. Marcelo Esposende, lembro-me da doutora, naquela reunião da OLS, e do doutor também. Há um documento orientador das Nações Unidas a que nós não damos a devida atenção, do meu ponto de vista, e ele já tem 20 anos, mais de 20 anos, que é Cidade Amiga das Pessoas Idosas. Eu sei que nós não estamos aqui só a falar de pessoas idosas, mas sabemos como a importância delas aqui, portanto, neste contexto e neste tema a dimensão, relacionado com o barómetro também, não é? O seu peso. Todos nós devíamos conhecer e olhar com a devida atenção para esse documento, Cidades Amigas das Pessoas Idosas, porque eles orientam, de facto, esse documento orienta as intervenções em dimensões diferentes da vida cotidiana e onde está a saúde, onde está a parte recreativa, da educação, da organização do espaço público, do espaço habitacional, e nós sabemos como é que isso tem importância ao nível do bem-estar e daquilo que podem vir a ser os cuidados a prestar às pessoas com mais idade. Eu diria que o documento enquadra uma filosofia também relacionada com os cuidados, a atenção às pessoas idosas, mas há ali elementos que fazem parte do bem-estar da comunidade no seu todo, não é? Se nós pensarmos na organização do espaço público,
pensamos logo nas pessoas com mobilidade condicionada, nas mães com os carrinhos dos bebés e nos pais com os carrinhos dos bebés, que precisam também de um espaço público organizado. Mas, portanto, para quem não olhou ainda com a devida atenção para o documento, eu sugiro que o façam. Doutor, aquilo que disse é mais uma dimensão da complexidade deste nosso mundo e daquilo de que temos estado a falar. Nós sabemos que temos uma grande diversidade de famílias. Sabemos que há famílias tão complexas, com trajetórias tão difíceis, de relações tão violentas, que não é porque depois um ente está mais velho que os filhos têm que ter aquele sentido do dever e de amor para com o seu membro familiar. Não podemos forçar isso. E há situações muito difíceis. Temos outros, que todos nós conhecemos, que assumem de facto ali aquela relação familiar, não é? Relação de afeto, e que cuidam dos seus mais velhos. Às vezes com muita dificuldade, por causa das exigências da sociedade. O mundo do trabalho hoje em dia é terrível, não é? Temos aquelas famílias em que as pessoas até querem apoiar e não conseguem. E temos alguns que, de facto, não querem saber. Desenvolveram a sua personalidade de forma extremamente egoísta, portanto, não querem saber do seu ente familiar, não é? Agora, não nos esqueçamos de uma coisa. Há relações que nós não podemos decretar, não podemos obrigar as pessoas a relacionar-se, não é? Mas há algumas obrigações do ponto de vista legal, jurídico, que os filhos também têm relativamente aos pais. E muitas vezes nós pensamos que são só os pais que têm dever, por exemplo, de alimentos, relativamente aos filhos, não é? Enquanto eles são menores. Mas o contrário também é verdadeiro. Juridicamente, o nosso Código Civil também, portanto, contempla essa dimensão. Os filhos têm a obrigação também de alimentos, digamos assim, de proteção dos pais. Por isso é que a justiça também é muito importante. É tão importante. Aqui, não é? E parece que temos algum pudor em usar, ainda temos algum pudor em usar a própria lei. Sim, mas aí, de facto, também não é dimensão fácil para a justiça. Sim, porque apesar dessa obrigatoriedade, é assim, a pessoa mais velha é um ser autónomo, não é um ser dependente. E, portanto, ele tem que estar no pleno uso das suas capacidades para decidir. Por isso é que é o regime do maior acompanhado, não é? E, portanto, até aí, o pai, a mãe, pode dizer que não quer o apoio do filho. E é livre de o fazer, não é? É livre de o fazer. Doutora Lelita, as suas conclusões, estamos aqui... Bem, o que eu acho é que, de facto, nós temos aqui um ciclo que temos que quebrar, não é? Que vai desde a prevenção, como a minha colega falou ali, não é? E o doutor também, vai desde a prevenção, portanto, evitarmos que as pessoas cheguem a situações de dependência, e no caso dos idosos, que os cheguem o mais tarde possível, não é? Que tenham boa qualidade de vida, e aí temos que trabalhar a parte da literacia de todos nós, não é? Não só literacia em saúde, mas literacia social e humana, que falta muito na sociedade atual. Temos que, depois, e eu penso que é por aí que começamos, digamos que a puxar o fio à meada, mas ao mesmo tempo temos que dar, e isso é uma solução a mais longo prazo, não é? Porque não vemos já os resultados, mas depois temos que, ou antes, temos que rapidamente arranjar as soluções para aquilo que temos agora, que é uma tragédia, é uma catástrofe, e que se vai agravar, como disse há bocado. E, portanto, temos que arranjar estas soluções realmente das mais camas. Há bocadinho falava da falta de profissionais, não é?
Não faltam só profissionais médicos, faltam várias áreas. A parte do apoio, de facto, como aqui se falava, dos cuidados primários, para evitar que as pessoas, mais uma vez, cheguem a grandes situações de dependência, que seja diagnosticado precocemente e que evitem que essas pessoas vão, por qualquer razão, aos serviços de urgência e lá fiquem no hospital, e lá fiquem na cama, sem saída. Portanto, tudo isto tem que ser, enfim, embrulhado, não é? E começado a desfiar de maneira a que se faça tudo ao mesmo tempo, a passo. Alguém dizia que devia-se fazer um bocadinho de cada vez. Eu acho que a emergência é tal, não é? Como quando nos entra um doente vermelho na urgência, não é? Em que nós temos que olhar a tudo, ver se ele tem uma fratura, ver se ele tem uma hemorragia interna, ver se ele tem, sei lá o que mais, outras coisas que possa ter. Portanto, temos que olhar o todo e cada um tomar conta, mas depois planificando e todos juntos poderem planificar um só caminho. Eu sei que é difícil, eu não sei fazê-lo, mas com certeza que há pessoas que o podem fazer. Sim, e com os contributos de todos. Dr. Rui, isto já é chamada entrada direta para a sala de emergência, não é? Portanto... Tenho uma boa notícia e uma má notícia para acabar. Não sei qual quer ouvir primeiro. Pronto, a boa notícia... Já sabe que o jornalista começa sempre pela má, não é isso? A má notícia é isto é a pirâmide etária da nossa população aqui, que é quase igual a tudo, e portanto, isto pirâmide já não tem nada, ou seja, isto pirâmide já não há base nenhuma aqui, a base está toda... Realmente. É bastante dramático, e à realidade hoje nós já temos algumas comunidades em que 1 em cada 3 tem mais de 65 anos. Portanto, é aquela coisa que a gente diz, isso é um problema depois para os mais velhos. Temos algum distanciamento, à medida que vamos fazendo aniversários consequentes, que mais próximos vamos começando a dizer que os mais idosos são só para dos 80, depois 90, depois dos 100, mas... e temos, com mais de 60 anos, 45%, 40% a 45%. Quer dizer que daqui a 5 anos, metade da população, porque, entanto, os que mais de 65, felizmente, não vão morrer, porque tratamos-los bem, a esperança de vida é boa, e, portanto, quer dizer que daqui a 5 anos, se calhar 50%, em algumas comunidades têm mais de 65 anos. É verdadeiramente dramático, é verdadeiramente dramático, não há muito tempo para planear, como há bocadinho estávamos a dizer, a altura realmente é de fazer, não dá nem planear. Qual é a boa notícia? Que isto não estamos sozinhos no mundo e que há mais gente que já resolveu este problema. Portanto, há, de facto, bons exemplos noutros países, há pessoas que a doutora Marta trabalhou na Irlanda, há pessoas que trabalharam noutros sítios e conhecem outras realidades, e há países em que estão realmente a criar soluções interessantes. Há umas que estão a correr bem, outras não estão a correr muito bem, mas o facto de sermos sempre um país que lidamos sempre com algum atraso, dá-nos esta vantagem de perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. E, portanto, é preciso, não preciso inventar a roda, é preciso estudar aquilo que está a acontecer noutros países com sucesso, que também têm demografias complicadas, que também têm problemas económicos complicados, e não ter aquela atitude que é muito típica nossa, que é varrer para debaixo do tapete. Neste momento, e aquilo que o barómetro mostra, é que estamos a varrer isto para debaixo do tapete para ninguém ver. Este problema está à vista de toda a gente, toda a gente o conhece, mas como está no orçamento da saúde, já é super normal dizer que a saúde derrapa, que os hospitais não conseguem aguentar os orçamentos, que são mal geridos. Claro, são mal geridos porque muitos dos custos que estão nos hospitais não deviam estar. E, portanto, é só uma gaveta onde estamos a pôr lá o dinheiro para fazer de conta que está tudo bem. E, portanto, é isso que é preciso, de facto, encarar com toda a vontade e com toda a garra. Trazer o problema para o de cima, que está muito bem documentado pela 8ª vez, mas hoje, se calhar, com um painel excelente e com intervenções das pessoas que estiveram aqui na sala ótimas, todas muito coerentes e muito alinhadas, para, de uma vez por todas, resolver isto tudo. É aquela provocação que disse, não me esqueci, que se um penso rápido pode ser pior. Eu também acho que sim. Eu também acho que muitas vezes cedemos à tentação, isto está mal, mas vamos pôr mais uma equipa de urgência, olha, vamos abrir mais um atendimento complementar agora àquele lado, vamos abrir mais uma urgência, mais uma porta aberta àquele lado. Estão sempre cheias, estão sempre a encher. Quer dizer, essas portas, pelo contrário, deviam ser, de facto, ser encerradas e termos um sistema que está mais racional, porque, de facto, não é possível estar sempre a dar mais e tudo a toda a gente. Custa muito dizer isto, é pouco popular, mas esta é a verdade. Nós somos um país, temos que fazer escolhas e temos que fazê-las de uma forma mais acertada possível, e aquela parte que ninguém gosta de receber. Nós queixamos todos que recebemos pouco, não é? Mas se nós somássemos a coluna da esquerda com a coluna da direita, o ordenado já estava mais composto, não é? Aquela coluna da direita no que levam impostos é a coluna que paga isto tudo. Portanto, esse é que é o problema, é que nós todos estamos a contribuir, uns mais que outros, para esta ineficiência, para isto que
vamos assistindo. Sim, e depois criam-se várias perversões no circuito. Dr. Miguel, nós para o ano, e em função também do que ouvimos aqui, também dos excelentes contributos da sala, nós temos... pode ficar, Doutor. Obrigada, doutora Lilith. Nós este ano tivemos, por exemplo, e depois da intervenção da doutora Marta, nós este ano tivemos uma separação, efetivamente, por exemplo, entre as hospitalizações não psiquiátricas, os casos de internamentos inapropriados não psiquiátricos e psiquiátricos. Mas dado o imenso... a imensa problemática também do lado da saúde mental nesta matéria, seria boa ideia termos na edição do próximo ano uma dimensão mais focada também neste problema, que também é de enorme complexidade. E as suas conclusões, aproveitava para lhe pedir as suas conclusões, obviamente. Eu diria que sim, e eu acho mais do que isso, eu acho que estes números não podem ser vistos ano a ano. Tem que ser acompanhados de uma forma mais efetiva, mas sim, claramente pode-se e deve-se. Em jeito de conclusão, pegando ali talvez nos termos e a complexidade de poder, para resolver problemas complexos, dividir em problemas menores para resolver, eu concordo, mas no final do dia tem que haver alguém que responda pelo número. Sim, e não há ninguém. Traz para cima da mesa os OLS, os hospitais, todas as instituições sociais contribuem e respondem, mas responsabilização não há. Eu acho que aí tem que haver uma centralização do tema para definir o próprio do puzzle, se olharmos isto um puzzle, para definir os contornos do puzzle, para definir as peças, porque se não definimos as peças aparece toda a gente com círculos ou com uns com triângulos, outros com círculos e não cobrimos o puzzle todo. E só aí é que se pode então endereçar os desafios para cada um resolver a sua peça do puzzle. Mas eu acho que neste momento ainda nem sequer temos puzzle. E portanto eu acho que aí tem que se lançar um desafio para haver uma responsabilização. Eu não sei, há uma direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, não sei se não tem que haver uma direção executiva social, algo que consiga apanhar o tema como um todo, mas eu acho que não pode ficar só neste evento que vimos cá. Eu venho com todo o gosto todos os anos, mas acho que não podemos só ficar neste evento anual. Tem que haver consequências, não é? Tem que haver alguém que pegue nisto. Não é? E a partir do momento em que há uma cabeça, a partir do momento em que há um número e há uma responsabilização, normalmente as coisas tendem a acontecer. E a todas as vertentes os números são de tal maneira tão assoberbantes que, olha, até o número de páginas do relatório é mais fácil do que em relação aos 600 que a Ministra vai ter que ler da direção executiva que foi enviado hoje. E entre 600 páginas e estas 20 que estão aqui, que fazem tanta diferença... 57 só dedicadas ao cuidar dos mais vulneráveis. Da página 288 à página 345 é só sobre esse tema. Deve ser anexo. Não será mau, pode não ser mau se for lido, não é?